Olá, 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 olá! Sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira falando sobre ansiedade e depressão. Se você ou alguém que você conhece se identifica ou está passando por uma situação como essa de ansiedade e depressão, já pega o seu aviãozinho, já compartilha para um maior número de pessoas, porque esse conhecimento é de utilidade pública. Compartilhe o máximo essa live, esse vídeo, para que realmente as pessoas tenham acesso ao conhecimento certo. Noélia, seja bem-vinda. E quanto mais, Gabi, seja bem-vinda. Quanto mais as pessoas têm acesso ao conhecimento, mais ela se afasta do sofrimento. Dor é inevitável e sofrimento é opcional. Então, quando a gente tem essa métrica, quando eu tenho conhecimento, de fato eu consigo afastar, evitar situações, eu deixo de prolongar situações que vão fazer eu sofrer, né, ficar triste, enfim, tudo que for realmente de negativo. Então, já compartilha essa live, eu vou estar falando aqui a segunda parte desse tema, que é 17 dicas de como controlar a ansiedade. Então já compartilho o máximo possível, é a parte 2. Se você não acompanhou a parte 1, vai lá e procura esse vídeo, e vai ser de grande valia para você entender o restante, desse conteúdo. Então vamos retomar a segunda parte. A oitava dica de como controlar a ansiedade é atenção especial à alimentação. Já dizia um outro filósofo que fala que o maior remédio é o seu alimento. Então tenha muito cuidado o que você coloca para dentro, porque isso vai, de fato, ditar alguns processos que você venha a ter futuramente, tanto para o negativo como para o positivo. Então não é difícil que a pessoa ansiosa encontre a comida o refúgio para a sua ansiedade. Então, além dessa questão do alimento, ele pode ser benéfico ou ruim, ainda para a ansiedade em si, pode ser uma válvula de escape, e as pessoas comerem um pouco a mais nessa direção por causa da ansiedade. Então, em busca de um prazer imediato, para alívio da tensão, até porque isso é científico, já que alimentos doces e ricos em gordura liberam triptofano, essencial para o trabalho da serotonina, que é o hormônio da satisfação. Então, em busca dessa satisfação imediata, uma pessoa ansiosa ela pode lançar mão do alimento em grande quantidade para dar esse alívio nessa tensão. No entanto, existem alimentos muito mais saudáveis com alta dose de triptofano, como peixes ricos em ômega 3, oleaginosas, especialmente a castanha do Pará, ovos e até mesmo chocolate amargo. Então a minha proposta aqui é: que tal você substituir aquele doce por essas opções? A nona dica dessa noite é: não esqueça das atividades físicas. Encontre sua atividade física preferida e pratique para aumentar a saúde do seu corpo e do seu bem-estar. Os exercícios ajudam no controle da ansiedade, pois auxiliam na liberação da tensão acumulada e proporcionam mais relaxamento e ritmos cardíacos mais brandos na hora de repouso. Pode ser uma caminhada, uma corrida, a natação, a academia, em casa ou ar livre. É importante você eleger uma atividade que você possa fazer pelo menos 3 vezes na semana. E os benefícios são gigantescos. E assim, falando em atividade física, é algo que é natural do nosso corpo. A gente é uma farmácia ambulante, a gente produz tudo aquilo que a gente precisa, só que a gente precisa saber
como produzir cada substância que o corpo precisa. Para quem não acompanhou as outras lives, não acompanhou o que realmente é a ansiedade é um conjunto de sintomas que tanto emocional como física. Qual a principal característica? O meu pensamento, uma pessoa que está com processo de ansiedade, ela está muito no futuro. Ela está com excesso de preocupação, ela está com irritabilidade, ela também não tem paciência em alguns casos, falta uma clareza na questão das escolhas em relação ao que ela quer, muita dúvida em alguns pontos, em alguns momentos, ou alguma área específica, e tremor, às vezes dá dor de barriga, às vezes náusea, vômito, dores no corpo. Então são alguns sintomas, né, que pode vir a acontecer, mas o principal é a preocupação, a questão do negativo, né, o que vai acontecer no futuro, vivencia mais o futuro, as preocupações, do que de fato o real, né? Por isso que é importante uma pessoa passando por ansiedade, é preciso questionar aquilo que está pensando, porque 95, 97% daquilo que uma pessoa ansiosa ela pensa, ela só existe na cabeça dela. Existe um excesso de medo, né? Em termos práticos, a ansiedade ela é natural, porque ela tem um instinto de preservação da espécie. Aí você pode perguntar, Whindersson, quando é que isso passa a ser patológico? No momento que esse estado de alerta, que seria em momentos pontuais, a um lugar desconhecido, né, aquela sensação de luta e fuga, que aí momentos que você está em um lugar desconhecido, são pontuais para a preservação da espécie, que você continue vivo. Quando esse estado de alerta, Patrícia, seja bem-vindo, quando esse estado de alerta está 24 horas, isso já te prejudica. Você evita sair de casa, você evita alguns trabalhos dentro do seu trabalho. Então, você começa a trabalhar na evitação de algumas situações. E nessa evitação você começa a cortar estímulos que seriam importantes para você manter a sua saúde emocional. Você vai cortando, na medida que vai cortando, você vai pode levar a uma depressão. Em muitos casos as pessoas elas acabam não saindo de casa, às vezes tem uma crise de ansiedade, a pessoa tem medo de ter uma crise de ansiedade na rua, e aí se pergunta quem vai me socorrer se eu estiver sozinha, né? Aí tem outros desdobramentos, a pessoa em um lugar muito cheio de pessoas, ela pode ter uma crise, e aí ela também vai evitar, se ela pega ônibus, pega metrô, ela vai evitar isso. Então começa a interferir na rotina dessa pessoa. Aí vem a 10ª dica dessa noite em relação a como controlar a ansiedade. Encontre um hobby ou uma atividade prazerosa. Precisamos ter atividades que nos tragam relaxamento e interesse. Uma dessas atividades pode vir através dos hobbies, e hoje é possível encontrar e se aprofundar em uma série de hobbies através de vídeos no YouTube, grupos de discussão sobre o tema e diversos meios. Então ache a sua atividade preferida e dedique-se a ela do seu tempo livre. Tem gente que gosta de dançar, tem gente que gosta de andar de bicicleta, tem gente que gosta de ler. Uma coisa que a ansiedade interfere é na concentração. Ela não consegue parar, né, ficar quieta em um lugar, né, a mente fica inquieta, o pensamento acelerado. Até o Augusto Cury, ele cunhou que existe essa questão do pensamento acelerado. Ele deu esse nome a essa nova síndrome, né, da modernidade, e faz parte da ansiedade também. Então, cada
caso ainda você não tenha encontrado o seu hobby, separe algum momento do dia ou da semana para fazer algo que você goste muito. Então, se você esqueceu, né, porventura, porque você deixou de fazer aquilo e acaba não... Às vezes a gente passa muito tempo sem fazer o que a gente gosta e às vezes a gente não se reconhece. Então, resgate isso, né? Pega uma folha e enumere nessa folha em branco tudo aquilo que você gosta. E aí, após você fazer essa lista, e até aquilo que você gostava de fazer, e comece a fazer, e veja se de fato aquilo ainda faz sentido para você. Porque se fizer, vai te fazer bem. Então, esse momento de relaxamento, Beta, seja bem-vinda. Esse momento de relaxamento consigo mesmo é extremamente valioso. Então, aquilo que te dá prazer vai te relaxar, vai tirar a sua mente da preocupação desse futuro e trazer para o presente. Aquilo que é prazeroso, a gente vivencia mais. A gente esquece o futuro e esquece o passado. São duas instâncias que, na real, elas não existem. O passado porque já passou, não tem como você fazer nada. O futuro é o resultado que você faz hoje. Então, uma pessoa ansiosa, geralmente, ela tem uma série de frustração, porque quando chega esse futuro, ela não fez o que deveria ter feito, e ela olha, fica o ar de culpa, né? Às vezes ela é algoz de si própria, ela se exige muito, e entra em um ciclo sem fim de sofrimento. A 11ª dica em relação à ansiedade é: afaste-se quando possível de atividades ansiogênicas. Acho que você nem tem clareza quais são essas atividades, né? Existem certas atividades que geram muita ansiedade que na gente, e podemos também evitar ou encontrar novas maneiras de fazê-la. Então, isso vai provocar, essas atividades vão provocar malefícios à saúde emocional. Então, busque prestar atenção em quais atividades contribuem para que isso evite, né, ou remodele aquelas atividades. Toda aquela atividade que você começa de fato a sentir uma ansiedade maior, vai ter casos que você vai precisar enfrentar. Vai ter outros casos que você vai precisar ver de outra forma. 12ª dica dessa noite: pratique o Mindfulness para estar mais presente. Uma das principais características da ansiedade é pensar demais no futuro. Então, fazendo todas as atividades do presente, pensando lá na frente. Para controlar isso, o Mindfulness pode te ajudar. Para praticar, basta realizar certas atividades sentindo o seu corpo. Respiração e estado emocional. Então, atento exatamente ao presente. Toda vez que sua mente tentar viajar para o futuro, traga de volta através das sensações do presente, e é libertador. O melhor momento, o melhor lugar que você pode estar é no presente. Você estando no presente, você evita uma depressão que está ligada ao passado. Estando no presente, você evita uma ansiedade. 13ª dica de como você controlar a ansiedade é: valorize os afetos e afaste de quem faz mal. A nossa rede de apoio é fundamental para o controle da ansiedade e também do tratamento de qualquer transtorno mental. Ter com quem contar, sejam amigos, parentes, fortalecer os laços e vínculos e valorizar quem está perto é muito importante. Igualmente é importante afastar-se das pessoas muito ansiosas e negativas. Podem influenciar diretamente no seu estado emocional. Pode parecer duro no começo, mas esse afastamento fará bem à sua busca, né, pelo controle da ansiedade e a sua saúde mental. Em muitos casos, essa pessoa, né, que te faz mal e te traz gatilhos emocionais para essa ansiedade, pode ser parentes, pode até ser pai, mãe, irmão. E, como eu falei, você não vai se afastar totalmente, porque são parentes, são pessoas que fazem parte
do seu convívio. Mas o tempo que você passa escutando, o tempo que você de fato passa nessa convivência, é preciso você filtrar e administrar. A gente sabe que é mãe, pai, irmãos, né, enfim, pessoas próximas, mas você precisa prezar pela saúde emocional. A 14ª dica é cuidado com álcool, tabaco e maconha. Todas essas substâncias são prejudiciais quando consumidas em excesso, apesar que todas elas parecem induzir a pessoa a um estado de relaxamento momentâneo. Não demora muito para os efeitos contrários aparecerem. O álcool pode deixar você eufórico e depois relaxado, mas essa sensação passa junto com a bebedeira. No dia seguinte, a ansiedade pode ser bastante grande. O mesmo acontece com a maconha. Apesar de induzir um relaxamento, pode desencadear inclusive crises de ansiedade e o pânico, piorando o quadro ansioso ao longo do tempo. 15ª dica dessa noite. Se possível, medite. A meditação ajuda muito no controle da ansiedade. Antes que você ache que é impossível, que você tente, pois muitas pessoas têm uma ideia equivocada da meditação, ou então você de fato já sentou para meditar e não conseguiu, porque sua mente está acelerada, está inquieta. É só uma questão de treino, um pouco de paciência com você. Tudo aquilo que não era hábito, eu preciso treinar. Treinando, eu vou me aperfeiçoar naquilo. E no início pode ser desafiador se você não tinha esse hábito. Então, ao contrário de muita gente pensa, né? Meditar não é esvaziar a cabeça, mas é pensar no presente e em si mesmo, em um momento só seu, de relaxamento e controle de respiração. Então, a base da meditação é a respiração. Inspirar 4 segundos, segurar 2 e soltar o ar pela boca. Aí você vai fazer esse ciclo entre 5 a 10 minutos. A princípio, para você desenvolver esse hábito de você parar, né? Possa ser que no início você não feche os olhos, depois com o tempo você fecha os olhos e aí vai aumentando o nível de relaxamento. Então hoje é possível ver vídeos para auxiliar você na meditação, bem como contar com aplicativos, podcast para realizar a meditação guiada. Então os resultados são incríveis. Então se você tem dificuldade de fazer essa meditação sozinha, tem meditação guiada que pode facilitar esse processo. A 16ª dica dessa noite é jamais negligencie o seu sono. São muitas pessoas que deixam o seu sono em segundo plano, como algo que não é muito importante. O resultado são dias mais cansativos, ansiosos e um ciclo se repete frequentemente. Eu atendi, e é algo que é corriqueiro, tá? Em relação ao sono. A ansiedade acaba deixando a pessoa acordada, em alguns casos. Né? Os mais recentes, dois casos, um tinha 5 dias, uma menina tinha 5 dias sem dormir. Ela começou o tratamento comigo, né, como psicólogo, e lá 2, 3 semanas ela já começou a ver uma melhora. 1 mês totalmente dormindo, né, tranquilamente. E aí outras questões foram trabalhadas ao decorrer. Outra paciente com 3 dias sem dormir também, trocava o dia pela noite. E são casos que a autoestima é afetada e a depressão começa a bater na porta desses pacientes, desse perfil de paciente. Então é preciso ter muito cuidado nessa jornada, né, dessa ansiedade, para não, de fato, não levar a outras questões como a depressão. Para colocar seu sono em dia, procure incorporar o hábito de higiene do sono. Oliveira, seja bem-vindo. Que pode ser comparado ao hábito de escovar os dentes, né? Você o faz porque é necessário para ficar com um bom hábito,
um bom hálito, né, no caso fazendo analogia com escovar os dentes, e não ter cáries. E com sono é a mesma coisa. Então, organize as suas horas de sono, deixe o quarto confortável, preferência escuro, silencioso para dormir, evitando consumir muitos alimentos ou realizar atividade física logo antes de dormir, e também não assistir televisão ou levar celular para a cama é um excelente hábito. Então, em relação ao celular, por exemplo, se você já tem uma questão de sono, 30 minutos antes ou até uma hora antes, você para de usar o celular, porque o celular ele te deixa ligado, né? E isso faz com que você tenha dificuldade de dormir. Então comece a implementar esse hábito para que você possa de fato começar a ter resultado no seu sono. Com isso, a longo prazo, né, a longo tempo, as suas noites de sono vão ficar mais proveitosas, você vai se sentir mais disposto, preparado para o dia seguinte e evitando aquela sensação de cansaço constante presente. O grande ponto também, quem fica sem sono fica mais sensível, mais irritado, o humor também fica ruim. Então, dentro disso, é importante esse sono diante da ansiedade e da depressão também. A 17ª dica dessa noite é: procure um psicólogo ou psiquiatra. Vai ter situações que você vai precisar procurar os dois, porque o nível de ansiedade é muito forte e às vezes a pessoa nem sai de casa, fica no quarto sem sair, e aí é preciso tomar um remédio, uma dose maior, para que ela reaja, o corpo reaja, e ela comece a fazer o tratamento com o psicólogo e possa de fato sair da situação, fazer a reprogramação da mente para ela voltar ao hábito, né, à rotina dela. Então, investir na sua saúde mental é uma das formas mais belas de autocuidado. Quem procura esses profissionais faz com que o objetivo de melhorar sua qualidade de vida e o preconceito acerca disso deve ficar no passado. Tem muita gente com preconceito em pedir ajuda. Levanta a mão, eu não consigo sozinho, pede ajuda. E às vezes, né, é até orgulho, ou às vezes é desconhecimento, às vezes é ignorância por falta de conhecimento. Então, afinal, eles podem ajudar você em qualquer pessoa a modificar determinados comportamentos, que pode aumentar seu bem-estar e melhorar suas relações interpessoais de forma bastante positiva. Se você está se sentindo ansioso demais e não sabe bem ao certo o que fazer para aplacar esse sentimento, procure um psicólogo, um psiquiatra, que serão seus melhores, soluções para aquele momento. Então não deixe de procurar, não deixe para depois o que você pode fazer hoje. E aí, diante de tantas dicas que foram passadas com essa segunda parte, né? Teve a primeira, se você não acompanhou a primeira, vai lá, procura e assiste e volta aqui também. É possível sim controlar a sua ansiedade, tá? Essa é a boa notícia. E então não se desespere. O controle da ansiedade é possível através de mudança de pequenos hábitos que, somados, resultam em um benefício maior para você. Então, há casos, no entanto, que, como eu falei, o psiquiatra é requisitado pela deficiência do corpo, de produções desse corpo em relação a algumas substâncias que precisa de medicamento. A fim de agir de modo a mitigar os mesmos sintomas paralisantes da ansiedade e trabalhar outras questões com pacientes de longo prazo. Portanto, se você se sentir ansioso demais, não exige começar a mudar esses hábitos. A primeira mudança pode ser justamente pedir ajuda. Então, o objetivo dessa live, desse vídeo, dessa informação, e afastar de você a ignorância de conhecimento, afastar o sofrimento. Como eu falei, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. O sofrimento é o prolongamento da dor. Cabe você, através do conhecimento, você mergulhar nisso, do autoconhecimento, e o autoconhecimento ele vai
te capacitar a gerenciar as suas emoções e buscar beber da fonte, ter ações mais assertivas e mudar hábitos, mudar comportamentos. O seu comportamento, tirar o foco de mudar o comportamento das outras pessoas, porque você é uma pessoa autorresponsável. E quanto mais você é uma pessoa autorresponsável, que é um conceito de qualquer mudança que você possa fazer na sua vida, parte da responsabilidade e do autorresponsabilidade para que você possa fazer mudança na sua vida. No momento que você começar a apontar o dedo para as outras pessoas, porque eu estou assim por causa de fulano, por causa da situação tal, eu começo a sair do meu eixo, da minha essência. Quando eu tomo a responsabilidade e eu vou mudar, aí sim você está no direcionamento correto e você de fato vai fazer transformações. Você vai realmente se beneficiar dos resultados dessa transformação, tá? Eu espero que tenha feito sentido essas 17 dicas de como controlar a ansiedade. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse tema, a depressão, é só deixar aqui nos comentários e pode mandar mensagem no direct também, tá? Vai ser uma honra, uma satisfação tirar as suas dúvidas. Para mim, sempre é uma missão para mim estar aqui. Então, compartilhe o máximo esse vídeo para mais pessoas, porque conhecimento é vida, conhecimento evita sofrimento e te traz realmente para o hábito ou a rotina que você tinha ou tem se você já está em um quadro de ansiedade ou depressão, tá? Conhecimento é vida, autoconhecimento é mudança de vida. Beijo no coração de vocês, fica com Deus, até a próxima, tchau, tchau.